Joe Biden é o candidato preferido do Partido Democrata, o homem de confiança do Barack Obama e a pessoa com mais chance de vencer Donald Trump. Isso até antes das primárias começarem. De lá pra cá as coisas mudaram e ainda que os resultados de Nevada deram algum sopro de esperança a Biden, algo muito bom vai ter que acontecer na Carolina do Sul, dia 29 de fevereiro, para que ele siga com suas esperanças renovadas. Mas quem é Joe Biden? Chega mais que eu vou contar tudo pra você. Antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar com a sua amiga que, assim como Joe Biden, vive morrendo de saudade dos anos Obama. Bom, entre todos os candidatos, Joe Biden é aquele que tem a trajetória política mais vasta, então eu vou dar uma encurtada em sua biografia. Ele nasceu em 1942 em Scranton, na Pensilvânia. Considerado um aluno acima da média e um líder nato, ele foi um bom jogador de futebol americano na faculdade, tendo se formado com dupla graduação em Ciências Políticas e História pela Universidade de Delaware. Logo em seguida, deu início a uma nova formação, matriculando-se no curso de Direito da Faculdade de Direito de Syracuse, onde em 1968 iria receber o seu título de doutor em jurisprudência. Em 1969, obteve autorização para advogar pelo estado de Delaware, vinculando-se a um equivalente à Ordem dos Advogados de Delaware. Ainda na época em que estudava, em 1968, 69, ele se envolveu com política estudantil, mas também nas eleições locais da sua cidade. Logo que se formou, fundou sua própria empresa de advocacia, mas também participou ativamente nas eleições para governador do estado de Delaware. Também em 69, concorreu ao condado de Newcastle, saindo vitorioso com uma ampla margem de votos. Nessas eleições, ele já aparecia como filiado ao Partido Democrata depois de um período em que se intitulava independente. Isso porque no campo municipal simpatizava com o Partido Republicano, porém no campo estadual era contrário às políticas raciais implementadas pelo governador democrata. Aproveitando-se desse jogo local de política, ele se candidatou ao Senado em 1972 com o apoio da Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. O resultado é que ele sagrou-se vitorioso contra um político já bastante antigo de Delaware, Caleb Boggs. A vitória viria com uma margem de diferença de 0,6% de votos. A partir daí, ele se tornaria um senador que ficaria no Senado por 36 anos seguidos. Evidentemente que 36 anos é muito tempo e ele se envolveu também em algumas polêmicas, como, por exemplo, o seu apoio à guerra do Iraque na época do George Bush Sr., mas também o seu apoio à política de repressão policial na década de 80. Fatos que ainda são lembrados até os dias de hoje. Agora, também não podemos deixar de mencionar que foi durante esse período que ele concorreu duas vezes nas primárias do Partido Democrata. A primeira em 1988 e a segunda em 2008. Nas duas ele não obteve muito sucesso. Porém, em 2008, logo que ele deixou a corrida pela vaga para o Partido Democrata, ele foi chamado por Barack Obama para ser o seu vice naquelas eleições em que Barack Obama sairia vitorioso e se tornaria presidente dos Estados Unidos, tendo Joe Biden como seu vice. O fato de então ser o vice-presidente do Barack Obama e representar uma espécie de símbolo da era pré-Trump faz com que as propostas políticas do Joe Biden preguem uma espécie de retorno a esses anos dourados. Vejamos como isso funciona, começando pelo assunto mais badalado das primárias democratas: seguro de saúde. Durante os anos em que foi vice-presidente, Joe Biden foi uma peça-chave para a aprovação do Affordable Care Act, o famoso Obamacare. Por isso mesmo, entre suas propostas está a expansão da cobertura da saúde, tendo o Obamacare como base. Basicamente, esse foi um plano que obrigou que todos os americanos tivessem um plano de saúde. Claro, à exceção das pessoas que já recebiam planos de saúde das empresas onde trabalhavam e daquelas pessoas abaixo da linha de pobreza e com mais de 65 anos. Tirando essas pessoas, todo mundo teria que ter um plano de saúde, caso contrário, pagaria uma multa. No entanto, para que todos tivessem planos, o governo aumentou o subsídio sobre os planos de saúde. Portanto, no futuro governo de Biden, haveria uma expansão desses subsídios e uma maior cobertura para as pessoas que não têm seguro de saúde. Assim como os candidatos Buttigieg e Amy
Klobuchar, ele é favorável a uma maior competição no campo dos medicamentos, defendendo inclusive que os americanos possam importar remédios para que assim tenham acesso a um tratamento mais barato. Eu sei, sistema de saúde nos Estados Unidos é difícil de entender. Eu sei, eu já prometi que eu vou fazer um vídeo sobre isso. E eu vou. Deixa passar a Super Tuesday que eu vou começar a gravar vídeos mais temáticos e com opiniões por aqui. Por isso já deixe seu comentário pedindo um assunto ou sugerindo uma pauta para que eu grave sobre isso. Voltando às propostas de Biden sobre o clima. Biden se coloca contrário ao New Green Deal de Bernie Sanders, da mesma forma que é contra o Medicare for All. Até porque o Green New Deal ataca diretamente as empresas petrolíferas, o que é um assunto bastante delicado para Biden. Bom, quem acompanhou o processo de impeachment do Trump sabe do que eu estou falando. Por isso, a sua proposta mais clara é o retorno imediato ao Acordo de Paris. Segundo ele, esse seria o primeiro passo para reatar antigas parcerias com antigos parceiros e aliados globais dos Estados Unidos. Isso faz com que a gente entre num próximo ponto: política e comércio externo. Basicamente, Biden é favorável ao retorno das políticas internacionais como eram antes da chegada do Trump à presidência, como, por exemplo, a retomada do Acordo Transpacífico aprovado por Obama, mas cancelado por Trump em 2017. Outra política que ele critica de Trump é a guerra fiscal de tarifas. Segundo ele, os Estados Unidos têm que ser aberto para fazer comércio e investir pesadamente em políticas multilaterais com seus aliados históricos. Por isso, também é um defensor dos acordos nucleares, como no caso do Irã. Sobre isso, ele também defende a política externa norte-americana em relação ao Oriente Médio, demonstrando-se um apoiador da utilização dos drones na Síria por parte do governo Obama. A única meia-culpa que ele faz sobre isso diz respeito à invasão militar americana na Líbia. Segundo ele, ele foi uma voz vencida dentro do governo. Deixando um pouco a guerra de lado, vamos falar sobre educação, mais especificamente educação pública superior. Sobre isso, ele é favorável à educação pública superior gratuita para as faculdades públicas, mas também para as faculdades comunitárias, num plano que custaria até $1 trilhão. Além disso, defende a criação de um sistema universal de creches também gratuitas. Agora, como você pode perceber, metade das propostas do Biden diz respeito a voltar a tudo como era antes, na época do Obama. É por isso que Buttigieg diz que votar em Biden é voltar ao passado. E nas pautas progressistas, como se sai Joe Biden? Estou falando sobre aborto, direitos LGBTQ+, e imigração. Pois é, uma das críticas que se faz a Biden é que ele é um tipo de sujeito próprio do seu tempo. O que eu quero dizer? De um sujeito que nasceu em 1942 e que seu discurso, portanto, não é atualizado. Sobre o aborto, ele, enquanto católico, se diz contra o procedimento e vê como algo moralmente errado. Porém, entende que o acesso ao aborto não deve ser negado pela mulher que assim o solicita. Já no campo dos direitos LGBTQ+, pelo mesmo motivo, ele era contrário à união de pessoas do mesmo sexo. Isso até 2015. Quando a Suprema Corte entendeu esse como um direito constitucional. A partir de então, ele diz em suas declarações de que não tem problema com o assunto. Aliás, devo dizer que ele é também favorável ao alistamento de indivíduos transgênero no serviço militar norte-americano, que foi uma política criada nos anos Obama, mas que foi cancelado na era Trump. Quanto às políticas de imigração, não preciso nem falar, e ganhou um doce quem disse que ele é favorável ao retorno de como era na época do Obama. Especificamente, ele é a favor da manutenção do DACA, que concede um status legal temporário para imigrantes que nasceram ou foram para os Estados Unidos ainda muito jovens. Mas para ser justo com ele, essa é uma política que quase todos os democratas defendem, como a Elizabeth Warren, a Klobuchar e o Pete Buttigieg. Aqui apenas uma ressalva. As políticas migratórias do Obama não eram assim tão boas. Existem muitas críticas sobre o que era feito nos anos Obama, principalmente ao que estava no discurso e aquilo que acontecia na prática. Se quiserem que eu fale mais sobre políticas imigratórias nos Estados Unidos, deixem nos comentários que eu falo sim. Sobre armas, Biden quer um sistema amplo de checagem sobre vendas e revendas de armas, sendo contrário à venda de rifles, armas de
assalto e pistolas de grosso calibre. Acho que esse também é um ponto comum entre democratas. Ainda que se mostrem bastante preocupados com a questão das armas nos Estados Unidos, não têm um posicionamento bastante definitivo sobre o assunto. Isso porque existe um direito constitucional, a segunda emenda, que garante a posse de armas para todos os americanos. Com certeza eu farei um vídeo sobre isso no futuro. Será que faltou alguma coisa para falar sobre o Biden? Eu acho que não. Sabe o que faltou? Faltou você curtir e compartilhar esse vídeo. Aposto. Então, já curte e compartilha aí, não custa nada e ajuda bastante. Lembrando que no dia 29 de fevereiro temos primárias na Carolina do Sul e no dia 3 de março temos Super Tuesday. Por isso, para não perder nada sobre as eleições americanas, sobre as primárias do Partido Democrata, continue seguindo o vídeo por aqui, ok? Então, até mais.